Sejam bem-vindos. Eu vou falar hoje sobre a mitzvah de Shiluach Haken, que é espantarmos a mamãe passarinho do ninho caso nós tenhamos a intenção de pegar os ovos. Então essa é uma mitzvah muito interessante porque ela aparece diretamente na Torá e o entendimento dela, desde a Mishnah, já há divergências e essas divergências elas continuam nos Rishonim. E até os dias de hoje, há duas posições antagônicas. E isso também ilustra um pouco visões diferentes dentro do judaísmo com relação ao motivo das mitzvot. Então, vamos começar olhando primeiro o passuco da própria Torá e, em seguida, vamos ver como que ele é entendido ao longo do tempo. Como que essa mitzvah é entendida ao longo do tempo. Então, comecemos. Tá? Sefer Dvarim, capítulo 22, versos 6 e 7. Então, no verso 6 nós temos que karekan tzipor lefanecha baderer, caso você encontre um ninho de pássaros diante de você no caminho, beholetz ou al haaretz, em qualquer árvore ou na terra, efrohim ou beitzim, pintinhos ou ovos, vehaem rovetzet al haefrohim ou al beitzim, e a mãe está sentada nos pintinhos ou nos ovos, lotikahaem alabanim, não pegue a mãe junto com os filhos. Então, o próximo passuco vai dizer agora o que é necessário fazer. Shalech teshalach et haem ve'et abanim tikarlach. Mande, envie embora a mãe e os filhos pegue para você. Lema'an itavlar ve ha'arachta yamim. Para que isso seja bom para você, ou seja benéfico para você, e prolongue os seus dias. Então, a Torá aqui, em primeiro lugar, ela fala o que é para fazer e fala, caso você encontre com um ninho de pássaros e você então não pode pegar a mãe junto com os filhos. Você tem que mandar a mãe embora e aí somente depois você poderá pegar os ovos ou os pintinhos. E fazendo isso, será benéfico para a pessoa e irá prolongar os dias dela. Então, isso daqui é diretamente da Torá. Agora, como que isso é entendido? Tá? Aí a Mishnah, tá? Isso daí tá, quem quiser dar uma olhada no Talmud, em Berachot, Lamed Gimel Bet, 33b, tá? Em Berachot. Então, há uma afirmação que diz o seguinte, Haomer al-kan tzipor yagiu rahamecha mastkinoto. Então, a pessoa que fala que sobre esse ninho de pássaros chegou a piedade de Deus, nós calamos a boca dessa pessoa. A pessoa que vai falar que o motivo dessa mitzvah é para que Deus quis ter piedade do pássaro, nós calamos a boca dessa pessoa. E aí fica, bom, mas por que isso? Aí nós temos duas opiniões. Uma opinião do Rav Yossi bar Avin, que ele fala que isso daí iria causar ciúme nas criações. Então, essa situação, se quisermos falar, olha, os pássaros têm uma coisa especial, isso iria causar ciúme nas criações. O Rashi, ele explica que há animais que são kasher como os pássaros, que essa mitzvah ela só vale para pássaros que são comestíveis, que são kasher. E isso daí iria causar iria enaltecer essa diferença. E aí o Rashi traz uma outra explicação dizendo que o pássaro merece essa piedade de Deus, mas as pessoas não. Então, não é para falar isso. Há uma outra opinião que fala que, a opinião do Rav Yossi bar Zveida, que ele fala que isso é uma gezerá, que isso daí é um decreto que não há lógica, não há como entender, e simplesmente é uma mitzvah que a pessoa tem que fazer, e não há lógica em cima dessa mitzvah.
Bom, aí nós temos o seguinte. Ainda que o verso da Torá diga, caso você encontre, há quem tenha entendido que isso é uma mitzvah que não tem lógica, assim como a segunda opinião que a Guemará traz, e não tendo lógica, caso você encontre, você tem que fazer isso mesmo sem lógica nenhuma, ou seja, que a pessoa teria que, se ela está vendo que há um ninho com a mamãe passarinho chocando os ovos, que a pessoa teria que ir lá, espantar a mãe passarinho e pegar os ovos. Alguns até falar, você pode pegar os ovos, se você não quer usar, você vai e coloca de novo, e assim você cumpriu a mitzvah. Não tem lógica, mas isso é algo que irá, como que magicamente, causar um aumento da vida da pessoa ou trazer algo de bom para a pessoa. Essa visão, ela é a visão que nós temos. Questão de não haver lógica, nós vemos no próprio Rashi, nós também vemos no Maharsha, e nós vemos também no Zohar Hadash, nós vemos no Midrash Ruth, nós vemos no Tikkunei Zohar também, e há uma série de rabinos nos últimos 3, 4 séculos que também falam isso. Eu vou citar aqui alguns, tá? O Rav Mordechai Yaffe, que é autor da obra Levush Ateret Zahav. O Rav Haim Vital, que foi quem escreveu basicamente todos os livros que temos em nome do Ari, foram escritos pelo Rav Haim Vital. Ele escreve isso também na introdução do Shara Mitzvot. Nós temos o Rav Yair Baharat, que é o autor da obra Havot Yair. Nós temos o Rav Tzvi Eisenstadt, que é autor também no comentário famoso ao Shulchan Aruch Pitrei Teshuvah. Nós temos o Rav Yehiel Epstein, autor da obra também de Alahá muito usada pelos Ashkenazim, o Aruch HaShulchan. O Rav Yosef Molro, autor do Shulchan Agavua. O Rav Haim David Azulay, que é o Ridá, autor de diversos livros bastante conhecido. O Rav Yosef Haim de Bagdad, conhecido também como Ben Ishai. O Rav Shlomo Zalman Neuver, que foi o rabino na geração passada, foi um dos grandes poskim do mundo Haredi Litaí. E também o Rav Haim Kanievski, que também foi outro rabino bastante famoso dentro do mundo Haredi Ashkenazi. Agora, isso é uma visão, então, e essa visão que vai favorecer o entendimento de que não há uma lógica intrínseca na mitzvah, e sim há uma obrigação, com ou sem lógica, mas uma obrigação que a pessoa tem que fazer. Mesmo até que ela não queira os ovos, que ela vá, que ela faça, pegue os ovos, coloque de novo. Então ela não consegue entender, mas a Torá faz isso e a Torá diz que é para o benefício da pessoa, a pessoa simplesmente tem que seguir e obedecer. Muito bem. Agora vamos para uma visão completamente distinta. Visão completamente distinta, vamos então começar com o Rambam. O Rambam ele escreve que, de fato, de maneira concreta, isso daí vai aliviar o próprio sofrimento da mãe de não ter seus filhos carregados ali, tomados diante dela ou junto com ela. Mas isso não é para o pássaro, não é uma maneira de fazer asgarrar para o pássaro, até porque, de acordo com o Rambam, assim como ele escreve no Guia dos Perplexos, não há esse tipo de asgarrar para os animais. A asgarrar, ela é feita para os humanos, a asgarrar divina é feita para os humanos, a providência divina é para os humanos. Então, não há como dizer que isso daí é para a providência divina com relação aos pássaros. Mas isso é uma ação que irá ensinar a pessoa, fazê-la refletir sobre atos de piedade com relação às outras pessoas. Então, isso é uma ação para treinar, para inculcar um valor na pessoa. Ou seja, essa mitzvah, ela é para o homem e o objetivo dela é trazer esse valor para o homem. Então, essa é a visão do Rambam
Para quem quiser olhar mais a fundo, pode olhar no Guia dos Perplexos, livro 3, capítulo 48. Ok? Então, muito bem. Além do Rambam, nós temos o Rashbam, que foi o neto do Urash, neto mais velho do Urash, que inclusive completa o comentário do Urash ao Talmud depois que o Urash falece. E ele, no comentário dele da Torá, e tem um outro rabino também, que é o rabino Hiskial ben Manoah, conhecido como Hiskuni, que também é um comentário bem conhecido do Tanar. E ambos falam a mesma coisa, que a pessoa, caso ela fosse pegar tanto a mãe quanto os filhos, isso seria uma coisa cruel, e isso seria também uma espécie de ganância excessiva. Então, a Torá aqui estaria ensinando moderação. Quer dizer, eles falam, em essência, a mesma coisa que o Rambam fala, só que com um viés, assim, olhando só numa outra perspectiva. Enquanto o Rambam fala, olha, isso aqui é para ensinar o atributo de piedade para as pessoas, eles aqui estão falando, olha, isso daqui é para não fazer que a pessoa haja de maneira cruel ou gananciosa, de maneira excessiva. Então, essa é uma visão. Há uma outra visão que ela é... Há Rishonim diferentes que falam elas, eu vou citar alguns aqui. Primeiro, o Rabino Levi ben Gershon, no comentário dele à Torá. O Rabino Bahia ben Asher, também no comentário à Torá. Também o Rabino Nissim de Marseille, na obra dele Maaseh Nissim, comentário sobre a Torá. E também o Rabino Levi ben Avraham, autor da obra gigantesca, da qual infelizmente só temos algo como 25%, mas estamos falando já de 4 volumes assim, bem grossos. Isso só é 25% da obra dele, que tem um grande comentário ao Tanar, junto com várias outras ideias teológicas, e todos esses 4, eles falam a mesma coisa, que isso foi um modo que a Torá trouxe para a perpetuação da espécie, que isso seria bom para as pessoas também, e é para ensinar sobre a necessidade de manter um equilíbrio com a própria natureza que Deus nos deu a permissão para usá-la, e temos que usá-la de maneira inteligente. Muito bem. De acordo com todos esses rabinos, agora, nós temos que pensar. Eu trouxe aqui essas opiniões, né? Mas agora vamos ver. E os rabinos mais recentes? Quem é que fala como eles? Então, além da grande maioria dos Rishonim pensarem dessa maneira, quer dizer que há um motivo para a mitzvah, ou seja, ela tem um motivo que é compreensível, que temos como entender, e esse motivo está ligado com algum tipo de ensinamento para os homens. Tá? Então isso daqui é bastante claro, diferente da outra visão que fala, olha, não há aqui motivos, e é algo que nós temos que fazer porque é obrigatório e ponto final. Então, essa visão aqui é totalmente oposta. Fala, temos motivos, e os motivos são como esses aqui que eu trouxe. Algumas das possibilidades estão bem parecidas. E quem pensa dessa maneira? Nós temos rabinos como Urav Yosef Faur, rabinos como Urav Yosef Kapar, como Urav Yaakov Peretz também. E há também alguns rabinos que falam, olha, a pessoa só deve fazer isso somente se ela tiver necessidade dos ovos. Tá? Porque, de acordo com esses últimos rabinos que eu citei, e de acordo com todos esses Rishonim que eu falei antes, obviamente, se isso é algo que é para ensinar uma qualidade para a pessoa só irá fazer isso somente se ela tiver necessidade de pegar os ovos, senão não tem por que ela fazer isso. Tá? Então, há rabinos que também vão falar, olha, é só
somente se houver necessidade. Também há o rabino Haim Ben-Veniste, que é autor do Knesset Agdolah. Há o rabino Moshe Schreiber, autor da obra chamada Hatam Sofer, uma obra bastante conhecida pelos Ashkenazim. E também o rabino Avraham Yeshayahu Karelitz, conhecido também como Razonish. Ele também considera que essa mitzvah só deve ser feita somente se for necessário. Posso acrescentar também o Rav Yosef Messas, que ele foi, antes do rabino Shlomo Amar, ele foi o último rabino-chefe de Jerusalém, foi durante vários anos. Muito bem, dito tudo isso, nós agora podemos olhar essas duas perspectivas e respondermos o seguinte: muito bem, no verso original da Torá está escrito: para que isso seja benéfico a você e prolongue os seus dias. De acordo, então, com essas dois grupos distintos, um que fala não há motivo, isso é é algo que temos que fazer sem motivo, e isso será benéfico, né? Será benéfico como? Não sabemos, é algo quase como uma mágica, mas é algo que Deus disse que vai acontecer, então a pessoa simplesmente confia de olhos fechados e faz. Essa é uma perspectiva. A perspectiva do Rambam, a perspectiva do Ralbag, a perspectiva, via de regra, dos rabinos mais próximos à visão sefaradi antiga, esses rabinos falam, não. Há uma lógica, o Rambam, inclusive, ele vai longe a ponto de explicitar e falar a opinião que está no Talmud do Rav Yossi Bar Zveida, falando que isso daí é algo sem lógica. Nós não aceitamos isso. Porque para o Rambam, todas as mitzvot, elas possuem uma lógica e nós temos como, pelo menos em potencial, nós temos como aprendê-las. Temos como aprender o motivo das mitzvot e temos que nos esforçar para isso. Então, nessa visão, a visão do Rambam, que fala, olha, isso daí é para ensinar, para treinar a pessoa bons atributos, que é a mesma visão do Rashbam, do neto do Urash, que também faz isso daí para fazer que a pessoa não seja cruel ou não seja gananciosa, ou na visão do Ralbag, na visão do Rav Nissim de Marseille, na visão do Leviat Ren, na visão do Rabbeinu Bechai Ben Asher, que é para a perpetuação da espécie e nos ensinar a agir junto com a natureza, agir de uma maneira equilibrada com relação à natureza. Bom, de acordo com eles, o que quer dizer que nós teremos um benefício? Nós teremos um benefício com relação à manutenção da espécie, com relação ao aprendizado das nossas midot, e nossa vida será prolongada em função, como consequência, da melhoria do nosso comportamento. Então, nós temos aqui duas visões antagônicas até. Ambos os grupos, ambas as visões, elas estão presentes hoje no mundo judaico, elas na prática fazem parte do mundo judaico, e é importante conhecer as duas. E você que deve pensar, estudar com calma e concluir qual delas parece, para mim, fazer mais sentido e por quê. Então, é isso. Muito obrigado a todos.